Pessoal, muito boa noite. Todos ouvindo bem aí? O Luiz aqui, com um sinal direto da internet, nós vamos transmitir a palestra do Nicola, depois colocar à disposição do YouTube. Então eu quero agradecer primeiramente a todos vocês pela presença, uma vez que a Morada de Luz não tem atividade às segundas-feiras, e aqui a gente tem um público super bacana para poder receber com muita honra, muito carinho o Nicola, diretamente de Ituiutaba, cidade de Jerônimo Gomes. Eu quero também agradecer a nossa diretoria presente aqui, né? Infelizmente não estão todos por conta de compromissos e agendas, mas a gente fica super feliz da casa poder receber esse brinde em favor aí da doutrina, do movimento. Quero também agradecer aqui o pessoal da USE, representando aqui, né, todo o movimento espírita de Araraquara, a Neuza, a Fátima, muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer os colegas da Alvorada Nova de Matão, do Centro Espírita, o movimento de Matão Espírita que está trazendo praticamente o Nicola, e por uma questão de agenda a gente conseguiu conciliar essa noite para a gente poder ter aqui um pouquinho sobre a obra, né, e a vida de Jerônimo Gomes. Para quem está chegando na Morada de Luz pela primeira vez, nossa morada divide em dois braços. O braço social, como no caso da sopa, atuando aí para mais de 140 famílias carentes, aqui na sede, atendendo a região toda, atendendo também o bairro do Jardim São Rafael, aqui em Araraquara, um dos bairros mais carentes da cidade. Atendemos o Taquaral, lá na vila, perto da cidadezinha de Rincão, bairro de Rincão.
E foi lá que começou esse grupo, Nicola, chamado Jerônimo Mendonça. Os amigos de Araraquara que o recebiam aqui em pleno aniversário, Roberto, Luiz, tantos outros que aqui recebiam Jerônimo Mendonça, acabou trazendo esse laço de amizade desse que a gente conhece como Gigante Deitado. E o próprio Luiz vem falando bastante da obra, a gente já fez algumas lives, a gente vem acompanhando o trabalho, a trajetória, os frutos que Jerônimo Mendonça ainda nos deixa como exemplo. Eu acredito que a sua fala é muito significativa para nós, porque essa casa leva o nome de Jerônimo Mendonça, e aí eu vejo na contracapa do livro a seguinte mensagem: uma obra que vai falar da vida, da pós-vida terrestre de Jerônimo, que ele coloca: este é o prosseguimento da história de Jerônimo Mendonça, pós-desencarnação. Seguindo a sua existência terrena, envolvendo um difícil processo expiatório, reencontramos um nobre amigo, continuando sua caminhada no plano espiritual. Na Terra, Jerônimo foi o exemplo daquele que carrega a cruz junto ao Cristo. Enfrentou problemas de várias ordens e transformou a dor em missão de amor junto aos sofredores. Aqui, ele narra a sua passagem nos primeiros anos de volta à pátria espiritual. Aos poucos, sua narrativa desvia de si para valorizar as histórias dos irmãos aos quais continuou a auxiliar. Esse belo romance biográfico ganha o prefácio de Heloísa Pires e o prefácio de Vilmar Antônio de Castro, amigos que compartilham desse amor, que é a obra Nos Albores da Imortalidade, lançada agora pelo nosso irmão Nicola. Obrigado pela presença, de aceitar o nosso convite, de encaixar uma agenda em plena segunda-feira. Amanhã você segue para Matão, para fazer lá toda a programação do movimento de lá. Quero agradecer também ao Aloysio, que nos contactou e ofereceu esse brinde nessa noite aqui. Muito obrigado. Lembrando também que a gente aqui na casa, então a gente tem o movimento da Casa da Sopa, um trabalho bacana, que é referenciado pelos exemplos de Jerônimo Mendonça. E por outro lado, nosso centro espírita, nossa parte doutrinária, nosso movimento, nós temos terças-feiras aqui, esse brinde musical, já que faz parte de toda terça-feira. Então, muito obrigado ao nosso grupo musical, que toda terça nos brinda aqui. Tem as palestras que a gente tem a programação, a Mara nos ajuda nessa organização. Nós temos os passes na terça-feira e logo em breve nós estaremos aí, se tudo der certo, com o tratamento espiritual às terças-feiras. Na quarta nós temos os estudos das obras básicas e na quinta-feira nossa reunião mediúnica, né? Então ficam todos convidados aí para o trabalho de terça, para o estudo de quarta, é só nos procurar. No dia 13 agora de agosto, Dia dos Pais, nós fazemos a nossa famosa feijoada, tradicionalíssima, as mãos da nossa Chica, com toda a equipe. É um trabalho que todos os anos a gente faz e reverte justamente a manutenção das obras da Morada de Luz. Então, quem se interessar pela feijoada, né, a Ana está aí, nossa diretora, é só tirar o kit com ela. Como é que funciona? O pessoal vem para cá, retira o kit no Dia dos Pais e leva para casa para juntar com as famílias aí. É um kit já carinhosamente preparado, diz que a água dessa feijoada já é toda frutificada, uma coisa. Bom, vou passar a palavra então ao nosso irmão Aloysio, que possa fazer a oração. E se vocês perceberam, essa última música é letra para Jerônimo Mendonça, né? Então, Flávio, obrigado pelo carinho. Ela que escreveu, depois o pessoal aí do grupo musical contextualizou, e a gente pode ouvir nessas palavras, nesses versos, um pouquinho do que significa para nós Jerônimo Mendonça, tá bom? Então, Luiz, vou pedir para você fazer a nossa prece e a gente já passa a palavra para o Nicola, para que ele possa proferir então a palestra. No finalzinho, o Nicola vai estar aqui autografando as obras, inclusive o lançamento dos Albores da Imortalidade, tá?
e ele vai estar gentilmente, não tem muitos exemplares, mas e ainda aquele que se interessar, no finalzinho aqui é só procurar e ele faz o autógrafo aí, faz a mensagem, tá bom? Muito obrigado, Luiz. Gostaria nesse momento de convidar a todos para unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos ao alto a nossa prece, rogando a Jesus, o nosso divino Mestre, que possa abençoar a cada um de nós aqui presentes, que possa abençoar os nossos lares e que possa trazer luzes radiantes desse espírito querido Jerônimo Mendonça, que possa trazer também as lições que venham calar fundo ao nosso coração. Somos gratos pela oportunidade, Mestre, e assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja. Convido agora o nosso querido Nicola Neto para a explanação da noite. Muita alegria, muita emoção de ver uma obra desse porte, né? Mais um dos frutos dessa convivência com o amigo Jerônimo. Estou bem emocionado, assim, impactado até, de ver quando esse convívio com o Jerônimo hoje se transformou, né? Em tantos frutos, tantos amigos, continuando esse movimento do bem, do amor, que é a proposta maior. E hoje estamos aqui com muita gratidão também, né, pelo Luiz, pelos amigos, né, todos aqui que nos receberam, abriram as portas para que pudéssemos trazer um pouco dessa história de Jerônimo. São exemplos de fé, exemplos de amor. O Jerônimo, ele renasceu em 1939, na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, de onde eu sou também, somos conterrâneos, e na minha adolescência, logo que eu conheci a doutrina espírita, eu já conheci Jerônimo. Alguém me apresentou, fomos à casa dele, e aí eu fiquei frequentando o Centro Espírita Cearense de Jesus até hoje, auxiliando, fazendo parte, e já me envolvi ali naquele processo. Então, durante 3 anos, até o seu desencarne, nós íamos para a casa do Jerônimo praticamente todos os dias. Ele estando em Ituiutaba, nós íamos para lá à tarde, para auxiliar, né? As irmãs cansavam-se muito do cuidado com ele. À noite sempre alguém ficava para o plantão, tinha que ficar alguém acordado. Então, à tarde, a dona Terezinha, que é uma grande amiga de Jerônimo, ia para lá, né, no horário de almoço. Como eu só estudava, ela já passava na minha casa, me pegava e a gente ia junto. Então, ali nós íamos ler o Jerônimo, auxiliar o recebimento das pessoas que chegavam, o telefone fixo, né, que não parava. Então foram 3 anos de convivência, de aprendizado profundo. Eu falo que foram as melhores tardes da minha vida até hoje, né? Todos aqui, vários que conheceram o Jerônimo e sabem o quanto era bacana esse convívio. Então, e depois, mais adiante, Jerônimo me orientou muito, porque eu fui buscar o Espiritismo por conta de uma mediunidade que aflorou em um momento assim, muito delicado, era adolescência, a minha casa ninguém tinha religião nenhuma, eu não sabia o que era aquilo,
Então Jerônimo foi aquele que me pôs ali nos trilhos, né? E depois a gente continuou aí com esse trabalho de divulgação. Então falar de Jerônimo é essa alegria. Jerônimo foi uma criança saudável, aparentemente, muito pobre, 11 irmãos. Ele dizia que morava numa casinha coberta de palha, realmente era verdade, cercada de adobe, né, de barro. A sua mãe, Dona Antônia, lavava roupa no córrego, naquela época, né? Jerônimo renasceu em 39, veja vocês. E Ituiutaba era uma vila, uma cidade muito pequena, sem asfalto, praticamente sem luz, toda a estrutura muito ruim. E Jerônimo, o seu pai tocava carro de boi, trabalhava nas fazendas, né, serviço pesado, e era candeeiro, é aquele que toca o carro de boi. Jerônimo, desde muito pequeno, 5 anos, 6 anos, já ajudava trabalhando, por necessidade. Todos os filhos tinham que ajudar de alguma forma. Trabalho sempre muito desvalorizado, então ali era um troco que recebia, mas que comprava, né? Um arroz, feijão. Aos 7 anos, Jerônimo trabalhava de engraxate. Muita gente nem sabe o que é isso, né? O engraxate, geralmente é garoto, então tinha uma caixa de madeira, feita com restos de madeira, e ele saía perambulando pela cidade para engraxar os sapatos, de preferência os masculinos, que eram lustrosos, brilhosos, era a moda. E Jerônimo era engraxate. Ganhava os trocados, ajudava a mãe e ainda guardava para o cinema, para o sorvete, né? Ele sempre, aquele menino muito inteligente, não teve tempo de estudar, não se formou, né, nem na 4ª série primária, mas um autodidata, porque Jerônimo, um pouco adiante, ele chegou a alfabetizar adultos numa escola na zona rural. Ele teve esse emprego de professor por um tempo curto, mesmo não tendo ainda nem a 4ª série primária. Tamanha carência, né, docente naquele momento. Então ele foi esse trabalhador, desde sempre. 11 irmãos, aquela criança muito feliz. A sua mãe contava, né, que ela via que Jerônimo era um pouco diferente. Ele era um pouquinho mais magro que os outros. Às vezes tinha a saúde, assim, a resistência menor, né, que dos outros irmãos. Mas ele passou uma infância muito feliz naquela cidade pequena. Aos 12 anos, em torno de 12 anos, ele conheceu a religião evangélica. E ele dizia que ali tinha aprendido muita coisa. O evangelho, né, começou a desenvolver a questão da oratória, que tinha uma voz muito forte, radiofônica, bonita. E Jerônimo ali começou a ensaiar essa questão também. Mas muita coisa ali que era falado, que era explicado, não respondia os anseios do Jerônimo. Ele pensava bem além, né? Ele tinha questões ali que não se enquadravam. E chegou o cúmulo quando a sua avó desencarnou, que era muito católica, e eles disseram para o Jerônimo que ela não ganhou o reino dos céus, porque ela não tinha aquela religião. E Jerônimo pensou, não está certo, a minha avó, a pura bondade, o puro amor, uma mulher muito simples, que trabalhou a vida inteira, como assim, né? E Jerônimo, um dia perambulando pela cidade, voltando para casa, encontrou um senhor, Gabriel da Rocha Galdino. Já era um espírita maduro. Seu Gabriel viu Jerônimo cabisbaixo, né? Não era o jeito dele, natural. Então conversou com Jerônimo e perguntou, né? Você está triste assim por conta do falecimento da sua avó? Ele falou sim. Então vamos entrar, tomar um café. Jerônimo foi conversar com o seu Gabriel. Então ele conta que aquele dia foi um encontro ali, né? Fantástico, porque o seu Gabriel descortinou os véus da espiritualidade para o Jerônimo. Falou para ele de reencarnação, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos, plano material, tudo que a doutrina espírita tem, nos oferece, né, de conhecimento.
Jerônimo se encantou naquele momento. Foi uma chave que virou ali, porque ele encontrou finalmente todas as respostas que ele buscava naquele bate-papo. E ele disse para o seu Gabriel, como é que eu faço para estudar mais, para conhecer mais? O seu Gabriel buscou então o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo e deu para que o Jerônimo pudesse levar para casa. E ele passou a noite em claro lendo aqueles livros, devorava qualquer literatura. Automaticamente então Jerônimo passou a ser espírita, a trabalhar muito na casa espírita, nas campanhas, se entrosou com a turma de jovens que era muito forte naquele momento. Foi um momento que eles estavam construindo as 4 obras assistenciais espíritas na cidade, que era o orfanato, o abrigo dos idosos, o sanatório e uma escola ginasial. Então Jerônimo sempre engajado, sempre trabalhando, muito movimento espírita. Jerônimo automaticamente passou já a fazer palestras, primeiro ali na mocidade, depois as casas espíritas foram chamando, algumas pessoas fora da cidade, e é muito interessante, porque ele foi chamado nessa época também, da Pirutaba não tinha uma rádio, mas tinha o alto-falante da praça. Vejam vocês quanto tempo faz isso. Então, nos bairros, nas praças, tinha um alto-falante que funcionava como uma rádio. Tinha o horário de determinados programas, passava música. E Jerônimo foi chamado naquele momento para fazer a Ave Maria, às 6 da tarde. Então, ele ia à praça todos os dias para fazer a Ave Maria. E é engraçado, tem uma colega nossa espírita, Lázara, que era vizinha de Jerônimo nesse momento. E ela conta que o Jerônimo chegava no serviço correndo, colocava o sapato do pai, porque ele não tinha um sapato adequado, ele andava de botina, às vezes estava rasgada, às vezes de chinela, e ia correndo fazer a Ave Maria e voltar antes do pai chegar, porque o pai não podia saber que ele tinha pego o sapato. E às vezes o pai via, e era aquela briga. E ele sempre, humilde, ali não brigava, Mas era engraçado essa história, como tantas outras. Então Jerônimo, ali por volta então, de 15, 16 anos, conheceu a doutrina espírita, começou esse trabalho e automaticamente, junto também, começaram a agravar as crises da artrite reumatoide. Ele começou a sentir essas crises. No princípio, era algo assim controlável, mas foi chegando um ponto que Jerônimo não conseguiu mais. A crise que dividiu as águas ali naquele momento foi um dia no cinema. Jerônimo tinha ido assistir com amigos o filme O Vento Levou. E o filme, o cinema lotado, eles ficaram em pé no corredor. Quem já assistiu esse filme sabe que são quase 4 horas. E quando terminou o filme, Jerônimo estava com os joelhos muito inchados, os tornozelos. Ele dizia que era como se ele tivesse petrificado ali. Os amigos tiveram que carregá-lo para casa. E foi muito interessante, porque isso o Jerônimo contando depois, com aquela pitada de humor. Porque esse dia ele estreava um terno branco de linho, que ele tinha ganho de um amigo, alfaiate. Ele não tinha condição de comprar, mas o amigo deu para o Jerônimo. E era o máximo da moda masculina, um terno branco de linho naquele momento. Isso anos 50, anos 60. E aí chegando em casa, sua mãe tentando auxiliá-lo, ele com muitas dores, a calça não saía, porque os joelhos estavam tão inchados que pareciam uma bola de futebol. Então a dona Antônia teve que cortar a calça ali de linho, E Jerônimo contava essa história sempre sorrindo e brincando. Ele dizia: eu não sei se doía mais os joelhos ou ver minha mãe cortando a calça, porque eu não sei, não sabe quando se eu ia ter outro na vida. Mas ali começou então esse capítulo novo. Também nesse momento
Jerônimo um dia foi ao centro espírita assistir uma palestra com um médium que veio de outra cidade para fazer um trabalho. Trabalhos mediúnicos, ele era um médium inconsciente e também palestras. E o Jerônimo sentou lá atrás, na casa espírita lotada, o médium discursando, falando e tal. De repente, o médium parou, fixou o público e ficou em silêncio alguns minutos. E todo mundo ali na expectativa. E aí ele mudou um pouco a feição do rosto, mudou um pouco a voz e disse assim, olhando para as pessoas: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui na plateia. Ninguém entendeu nada daquilo, mas o Jerônimo entendeu. Por quê? Porque ele se chamava de Tarzan. Era um apelido que ele tinha dado para ele mesmo. Na época tinha o cinema, a matinê de domingo, que passava os seriados. Hoje a gente tem a Netflix, né? Uma maravilha. Mas antes não, ia no domingo, assistia um seriado, no outro domingo tinha continuação. Então tinha o Tarzan, Mazzaropi, Lessie, aqueles western, né? Velho Oeste. E o Jerônimo ficcionado ali no Tarzan, né? Ele era jovem, 1,90m, alto, né? Atlético. Então ele, quando ia tomar banho, brincava na frente do espelho, batia no peito igual o Tarzan, falava: eu sou o Tarzan. Então nesse dia na casa espírita, o médium que estava lá pela primeira vez disse: eu vim aqui hoje dar um recado para o Tarzan que está aí na plateia. Mas o médium estava inspirado, né? Um espírito havia aproximado. E o médium mandou o recado, né? Eu vim dizer para esse Tarzan que é para ele se agarrar no cipó da esperança, porque vai começar a selva do sofrimento. É um recado muito forte. E foi justamente nesse momento que Jerônimo começou a ter as crises, né? Começaram a se agravar. Então ele começou a andar de bengalas, depois ele foi para as muletas, depois ele foi para a cadeira de roda e depois a cama. Num espaço muito curto, uns 2 anos, eu tenho a impressão. Jerônimo passou também, então foi a tetraplegia completa, né? Ele mexia um pouquinho aqui, assim, os ombros, falava, às vezes travava o maxilar, tinha que comer por canudinho, mas graças a Deus voltava depois. Problemas de ordem cardíaca gravíssimos, o coração de Jerônimo doía muito, a angina, às vezes tomava 10, 15 comprimidos de Zordil num dia só, com massagens, né, o tempo inteiro. O problema circulatório, então o rosto dele queimava como se tivesse fogo, e ficava um ventilador direto, um ventilador desses grandes, no rosto dele. Quando dava 6h30, 7 horas da noite, as irmãs trocavam e colocavam um que ficava a noite toda, ininterrupto. Quando fazia muito frio, ele pedia para desligar o ventilador, mas isso era raro. E o olho, né, as vistas, começaram com uma infecção muito forte, tudo junto ali naquele momento. Um olho foi doendo, o médico teve que fazer a cirurgia e ia tirar o olho. Depois passou para o outro, uma infecção grave, e o outro também doeu, só que esse olho ele secou, por si mesmo ele morreu. Então foi a cegueira total. 20 anos então, Jerônimo estava nessa condição, um jovem, forte, feliz, inteligentíssimo, brilhante, tinha tudo ali para ter se revoltado muito, para ter ficado distante da vida, né, de Deus, muito triste, mas ele começou a viver aquilo que ele aprendia, que era o Evangelho. Ele começou a usar tudo que ele tinha em mãos, né, a fé, a esperança, a alegria de viver, o trabalho principalmente, né, que foi a tônica grande, e começa então aproximadamente aos 20 anos de idade esse processo, né? Ele ficou nessas condições 30 anos.
deitado na cama há 30 anos. Desencarnou aos 50, em 1989, em novembro também, né? Eu vou passar algumas fotos para a gente acompanhar a história. Aqui é Jerônimo muito jovem. Esse é um amigo, o senhor César França, grande amigo de Jerônimo na época. O senhor César França tinha um estúdio de música, onde ele gravava, ele era músico. E ele gravou o Jerônimo 2 vezes, 2 LPs, o Intimidade Espírita e o Obrigado Senhor. Eu era um grande amigo de Jerônimo. Aqui nós vemos Jerônimo, é aquele que está atrás de gravata preta. Vocês conseguem enxergar? Ele em pé ainda na Mocidade Espírita, isso deve ser anos 50. Ele alto, né? Então ele fica lá atrás, ele está com a gravatinha preta, o paletó branco. Ele na mocidade, né? Era uma mocidade muito atuante, muito forte na cidade. Aqui Jerônimo na cadeira de rodas, já não calçava mais sapatos, e nessa cadeira ele ficou em torno de 1 ano. A sua irmã conta, a Oneida, que a dor era tanta nesse período, que as pernas de Jerônimo se atentavam muito e passavam uma pela outra, e ali machucava, né? Feria a pele. Então que a dona Antônia, sua mãe, amarrava as pernas do Jerônimo para que ele não ficasse mexendo. E aí quando chegava alguém lá, né, levava aquele susto, né, o Jerônimo na cadeira de roda e ainda amarrado. Aí ele falava assim: minha mãe tem que me amarrar, porque senão eu levanto daqui e saio correndo. Ele sempre invertendo a situação com alegria, com bom humor. Aqui foi quando fez a cirurgia que retirou o primeiro olho. A gente vê ele bem jovem, né? O outro olhinho lá ainda, enxergando. Aqui é a imagem assim, como ele ficou aos 30 anos. O óculos, esse travesseiro era de areia, 30 quilos no peito, que ajudava a amenizar um pouco a dor, né, do coração. O Jerônimo, logo que ele entrou nesse processo, teve um período que o médium Arigó estava fazendo curas lá na cidade de Congonhas do Campo. Até saiu o filme agora recentemente sobre o Arigó. E o Jerônimo foi, né, na Perua Kombi. Ele andava na Perua Kombi, tirava-se os bancos de trás e punha a cama de Jerônimo lá. Era uma cama construída especialmente para ele, o leito anatômico. E o Jerônimo foi até Congonhas para ver o Arigó. Então, quando chegou lá, as pessoas não conseguiram entrar com o Jerônimo no lugar onde ele fazia o atendimento. O espírito era o Dr. Fritz, né? E foram lá falar com o médium, já trabalhando, se podia ir lá de fora atender o Jerônimo. E aí o espírito disse: não, pode trazer que ele entre, esse é o homem da porta estreita, ele passa em qualquer lugar. E aí foram com muito custo passar a cama do Jerônimo. O médium fez o tratamento do Jerônimo. Ele, muitas dores que eram muito fortes no início, ele conseguiu que fossem retiradas. Não tirou todas, né? Ele ficou 30 anos sofrendo dor. Mas alguns problemas ele conseguiu um certo alívio com o Arigó. E aí no final do tratamento, o espírito, né, diz para o Jerônimo: a sua doença é a dos 3 Cs: karma, calma e cama. Não tem, era a expiação, ali era o veredito. Que o Jerônimo ainda tinha essa ilusão que ia voltar a andar, né, talvez enxergar, pelo menos sair daquele quadro de dor. Mas o espírito foi bem categórico com ele. Karma, quer dizer, vidas passadas, né, resultados, ação e reação, lei do acerto. Calma, ou seja, resignar, né, dar conta, enfrentar. E cama, é ali que você vai ficar, né, não vai ter mais um avanço aí na saúde.
Tinha muitas frases, né, que o Jerônimo dizia, brincando. Essa ele falava muito: se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, faria o bem por malandragem. Ele brincava sempre com as pessoas fazendo esses trocadilhos. Seja como a flor que perfuma sem fazer barulho. Jerônimo também usava muito essa frase, falando da caridade. E o sonho de Jerônimo, gente, desde a juventude, era o casamento. Encontrar a companheira. Ele se apaixonava pelas mulheres, ele queria casar, ter família. Mas como, né? Não tinha jeito. Ele se encantava, mas aquela paixão era uma coisa da cabeça dele. E muitas vezes as pessoas perguntavam, né, Jerônimo, você é casado? Eu dizia sim. Aí falava assim, onde está a sua esposa? Qual que é o nome dela? E aí ele dizia, casei nesta vida. Casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. Ele brincava com as pessoas. Sou apenas um aprendiz de servidor, uma frase que ele repetia também muito, de André Luiz. Muitos também confundiam, às vezes, Jerônimo com Chico Xavier. Aí ele dizia, não, o Chico é uma estrela, eu sou um patrão, eu sou um sábio, que fica aqui na beira da lagoa, mas não tem comparação entre nós. Outros perguntavam, Jerônimo, você é médium? Ele falava, sou. Qual que é a sua mediunidade? Eu sou médium de defeito físico. E quem me carrega é médium de transporte. Eu brincava sempre assim. E a frase que ele mais amava, fora da caridade não há salvação, que ele repetia sempre. A perua come, que ele andava, tinha pintado essa frase, né, do lado de fora. Então, tinha muitos outros, né, trovinhos, que ele inventava na hora, falava, frases, trocadilhos, né, muito bom nessa parte. Muitos amigos, né, Jerônimo teve por vários lugares por onde ele passou, estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso, todo o sul do Brasil, Rio de Janeiro, ele foi em tudo. Ele teve algumas pessoas muito importantes, por exemplo, Antusa Martins, essa senhora foi uma grande médium de ectoplasmia, né, de cura, na cidade de Uberaba. A Antusa, ela foi curada de uma meningite pelo Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. Ela ficou só com uma sequela na fala, que ela não falava muito bem. E o Eurípides a preparou para que ela desenvolvesse essa missão em Uberaba. Então ela ficou muitos anos em Uberaba, com os passes, né, com o trabalho aqui. A Antusa é uma coisa fantástica, uma médium assim, como poucas. E certa vez Chico Xavier disse para o Jerônimo ir visitar a Antusa. Então, quando ele chegou na casa da Antusa a primeira vez, ela estava na porta o esperando. E entre tantas conversas, tantas coisas, ela ia falando e a irmã, a sobrinha, interpretava um pouco, né, porque ela tinha uma dificuldade. Ela disse para o Jerônimo, ela descreveu o quarto que o Jerônimo ficava lá em Tuiutaba, sem nunca ter ido lá. E ela disse que ela, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, iam constantemente em desdobramento visitá-lo, aplicavam passes, faziam trabalhos, magnetizavam a água, que era para ele sempre deixar o copo na beirada da cama à noite. O seu Eurípides passava. Se não me engano, gente, eu lembro do Jerônimo falar que a Antusa falava que o seu Eurípides Barçanufo passava com a equipe na região do Triângulo 9 horas da manhã todos os dias, que era para deixar a água que eles punham remédio. Então isso tudo foi um trabalho da Antusa. Ela foi junto com o Chico Xavier falando para o Jerônimo sobre as existências passadas, o porquê daquela expiação, né? Ela falou para o Jerônimo que o Chico e ela acompanhavam o Jerônimo há muitas encarnações, e ele sempre reencarnado como déspota,
como uma figura assim, de príncipe, de rei, mas com poder nas mãos e a maldade, né, também. E que chegou um momento que eles acharam que eles tinham perdido o Jerônimo, mas depois o Jerônimo voltou e tinha aceitado aquela reencarnação como expiação. Então a Antusa foi colocando isso tudo para ele ali, né? Teve uma época, a ligação deles era tão forte, que teve um dia que muito sono, a irmã do Jerônimo pegou um remédio que era de passar na pele e deu para ele beber. E o Jerônimo empolou todinho, né? O corpo, e ninguém sabia o porquê. E continuou dando remédio, achando que estava certo. E aí, uma amiga lá de Uruitaba, a Edna Franco, uma médica, ela foi até Uberaba. A Edna nem sabia o que estava acontecendo com o Jerônimo. E ela foi visitar a Antusa. Quando ela chegou na casa, a Antusa estava empolada, igualzinho o Jerônimo. E aí a Antusa disse para a Edna: volta para Uruitaba e fala que eles estão dando um remédio errado para o Jerônimo. Vai matar o Jerônimo, né? E a Edna voltou rápido e foi lá na casa contar. A Antusa tinha sentido lá em Uberaba. E ela, médica sem sentida, né? Ela sabia que era um remédio errado. O Sr. Herculano Pires, essa figura fantástica, que o Jerônimo gostava muito. Toda vez que ele vinha aqui para São Paulo, ele passava na casa dele. O Sr. Herculano Pires, um escritor de mais de 100 obras, o chamado filósofo do Espiritismo, né? Muito amigo do Chico. E o Jerônimo dizia que tinha aprendido muito com a inteligência dele. E foi interessante porque a Heloísa Pires, a sua filha, palestrante, nós nos conhecemos nessa pandemia. E eu falei para ela do livro, o livro ainda não tinha sido lançado, e ela pediu para dar uma olhada e fez o prefácio. Ela gostou muito, e ela mandou um prefácio muito bonito, muito carinhoso, falando do livro, né? Por esse trabalho. Ela gosta muito do Jerônimo, lembra muito dele na casa dela. A Márcia França, uma querida companheira do Jerônimo ali a vida toda, na construção da creche, em todos os trabalhos, está lá firme até hoje. Eu coloquei a Márcia simbolizando um grupo de amigos ali em volta, né? Porque Jerônimo viajando, conseguindo recursos para construir a creche, e tinha um grupo lá tomando conta, né? Então a Márcia é uma dessas. Tem vários outros, a Beth, nossa Elizabeth Martins, Dona Terezinha, e várias outras pessoas que passaram e estão ainda. O Roberto Carlos também foi um encontro assim, de almas, um grande amigo de Jerônimo. Chico Xavier indicou Roberto Carlos, né, falou para o Jerônimo: olha, Jerônimo, você e o Roberto estão na mesma sintonia. E o Jerônimo construindo a creche, chegou num momento, metade da creche, o dinheiro acabou e não se conseguia fazer mais nada. Então foi quando o Jerônimo foi até o Chico, pediu uma luz, né? Chico, o que a gente faz para arrumar dinheiro? A creche está parada, né? Está na metade. E aí ele falou do Roberto Carlos. E aí, gente, o Jerônimo voltou para Uruitaba e chamou os amigos e falou: pessoal, o Chico não joga conversa fora, vamos encontrar o Roberto Carlos. Aí o pessoal falou: o Chico te deu o telefone dele? Ele falou: não. Falei: como é que a gente vai achar o Roberto? Não, eu vi na televisão que ele, no Fantástico, que ele está fazendo um show no Canecão, no Rio de Janeiro. Nós vamos lá para a porta encontrar com ele. Como se o Roberto Carlos fosse chegar, né, gente, no show, entrar pela porta, né, com todo mundo. Olha o que é a fé. E assim ele fez. Ele pegou os amigos, foram na Perua Kombi, 20 horas de estrada, chegaram no Rio de Janeiro, não tinha GPS, nada, chegaram ao Canecão, e aí pararam, estacionaram ali a Perua perto, né, o mais próximo da entrada, desceram a cama de Jerônimo, isso tumultuou tudo ali na entrada. E o gerente veio lá de dentro saber que confusão era aquela. Quando o Jerônimo
estava lá no passeio, ele disse que passou uma senhora e ela olhou para ele, né, e falou assim: nossa, Roberta, hein? Até os doentes saem do hospital para vir assistir ao show. E aí o gerente veio, quando chegou, falou: Jerônimo Mendonça, o que você está fazendo aqui, né? Ele falou: meu amigo, vim ver o show, né? Ele falou: como é que você sabe meu nome? E aí o gerente falou: eu sou espírita, e nós aqui do meu grupo espírita vamos muito a Uberaba em excursão, e a gente já te viu lá algumas vezes. E aí ele contou a história. O gerente foi lá dentro, falou com a produção do Roberto Carlos, foram lá dentro falar com ele, e voltou a resposta, né? Pediu para colocá-los nos melhores lugares, assistirem ao show, que ele, depois do show, ia conversar com eles. E assim aconteceu. O Jerônimo também delicado, ficou muito nervoso, né? Pensou: e agora, como é que eu vou conversar com o Roberto Carlos? Aí disse que ele chegou e falou: e aí, bicho? Aí o Jerônimo pensou: nossa, me chamou de bicho, graças a Deus. Estamos no mesmo zoológico, posso relaxar, né? E aí conversaram. O Roberto Carlos passou um contato, eles se encontraram no outro dia, no salão de um hotel. E o Roberto Carlos, gente, nesse momento, conhecendo o Jerônimo ali, naquele momento, deu um cheque para o Jerônimo de 1 milhão de cruzeiros. A creche estava parada na metade, deu para terminar tudo. Não precisou mais fazer campanha. Terminou a creche. Ainda sobrou dinheiro. O Jerônimo foi ajudando várias outras instituições com o que sobrou. E o melhor foi a amizade entre os dois, que começou ali. Roberto Carlos nunca pediu para o Jerônimo um recibo, nunca falou: Jerônimo, o que você fez de 1 centavo que eu te dei? Nunca. Ele confiava no Jerônimo 100%. E eles conversavam muito. Roberto Carlos estava em Nova York gravando, ligava para o Jerônimo de madrugada e ficava a noite inteira conversando, chorando os amores, né? E o Roberto Carlos falava: Jerônimo, eu estou muito apaixonado, eu só faço música, né, de sofrimento. Aí o Jerônimo falava: não, meu irmão, fala de Jesus, né? O povo precisa falar de Jesus, ouvir. E aí foi quando o Roberto Carlos lançou aquela música Montanha, que faz parte desses diálogos que eles tinham. Acho que tem outras também naquele momento, que ele se voltou um pouco, né, com as músicas assim. Mas a amizade ficou. Quando o Jerônimo desencarnou, ele estava 2 vezes, ainda fez 2 shows, com parte voltada para a creche, para ajudar, porque a creche teve um período difícil nesse momento do desencarne do Jerônimo. Depois continuou, né, graças a Deus, são 240 crianças atendidas diariamente. E o Chico, né, gente? O Chico é um pai espiritual, esse grande amigo, esse protetor, aquele que direcionou o Jerônimo em todos os sentidos. O início da amizade deles foi muito bonito, porque o Chico foi para Uberaba em 1959, sala de Pedro Leopoldo se mudou. E nesse momento, uma irmã de Jerônimo se casou e mudou também para Uberaba. Então ele ia com certa facilidade. E ele frequentava aquelas peregrinações gigantescas que o Chico fazia, aqueles bairros muito carentes, sem asfalto, sem luz. O Jerônimo chegou a carregar lampião junto com a turma para iluminar, né, as peregrinações que o Chico fazia. E certa vez o Jerônimo frequentava, mas nunca tinha tido um contato, conversado. Certa vez o Chico parou numa casa para fazer um culto, uma casa muito simples, e o Jerônimo já estava com as crises, estava com muita dor nas pernas, nos tornozelos. O Jerônimo se encostou no muro atrás e ficou olhando o Chico. E o Chico cheio de gente em volta, né, lendo o Evangelho e tal. E aí o Jerônimo começou a pensar, né, pensou assim: nossa, o Chico é uma figura muito importante, nem deve saber que eu estou aqui, nem deve saber que eu existo. Olha lá quanta gente, chega gente aqui de São Paulo, do Rio, com um ônibus, com um caminhão de cesta básica, de cobertores, né? Eu não sou ninguém.
E aí, enquanto ele estava pensando nisso, a dona da casa deu uma xícara de café para o Chico. E o Chico se levantou com a xícara na mão, foi lá onde o Jerônimo estava, falou: Jerônimo, vim trazer essa xícara de café para você. A irmã Sheila, o espírito, a irmã Sheila, pediu que eu te entregasse, e ela colocou um remédio aqui, que vai tirar um pouco as dores que você está sentindo. E o Jerônimo levou aquele susto, né? O Chico já chegou e já chamou ele pelo nome. Quando ele pegou a xícara, subiu um perfume de rosas, muito característico desse espírito, irmã Sheila. E aquilo deu um banho no Jerônimo, aquele perfume, e ele sentiu ali mais aliviado aquele dia, né, daquelas dores que ele estava sentindo. E ali começou essa amizade grandiosa. Jerônimo, estando em Piutaba, ele ia de 15 em 15 dias até Uberaba, no sábado, para ver o Chico. O Chico atendia as pessoas, fazia psicografia, e no final ele ia lá de fora conversar com o Jerônimo. E ali eles ficavam até o dia amanhecer. Ia conhecendo gente, fazendo contato, palestras, encontros, pessoas iam em Piutaba, outros levavam o Jerônimo, né? E o Chico ali dando todas as coordenadas. E é engraçado porque ele passava a tarde na Antusa, tomava um passe, e a Antusa era aquele coração de mãe. Ela falava para o Jerônimo: seu coração está muito ruim, né? Não pode viajar, tem que ficar quieto, parar. E aí o Jerônimo saía de lá e ia para o Chico. Aí chegava lá no Chico e falava: ai Chico, meu coração está por um fio. Aí o Chico falava: cuidado, Jerônimo, que engrossa o fio do coração é o trabalho. Não para não. Tem fio de nylon, tem fio de aço, mas o que engrossa o fio do coração é o trabalho. E o Chico mandava ele trabalhar, né? Era o contrário. O Jerônimo ia despedir, né? Falava: tchau Chico, muita paz. Aí o Chico falava: corta o C. Quer dizer, muita pá, né? Para a gente trabalhar, né? Pá, de mais trabalho em mim. Aqui é uma foto assim rara que eu consegui na internet, que é uma dessas noites lá no Grupo Espírita da Prece. A gente vê o Jerônimo, né? O Chico saía, ia lá, sempre dava um beijo na testa primeiro, que ele gostava muito, e ali eles iam conversar a noite inteira, né? Uma festa, uma alegria. Eu infelizmente não consegui nenhuma das vezes ir até o Chico como na época do Jerônimo, né? Porque era disputadíssimo. Tinha as pessoas que iam na frente da perua Kombi, aí colocava a cama do Jerônimo. Embaixo da cama dava para 2 pessoas irem sentadas no assoalho da perua. Então, geralmente era a Márcia e a Gertrudes, eram as cadeiras de honra. Elas colocavam as almofadas ali e iam, né? E a Márcia com o Jerônimo também, eles iam fazendo trovas, desafiando um ao outro. Então era a viagem inteira. Um fazia uma trovinha, o outro fazia outra. Era aquela alegria, né? O dia de ver o Chico era assim a apoteose para o Jerônimo. Tem muitas histórias, gente. Eu vou contar uma do Roberto Leal. Se a gente for contar os casos do Jerônimo aqui, nós vamos ficar a noite inteira, né? E Roberto Leal esteve em Piutaba uma vez. Ele chegou lá e falou: olha, eu sei que essa é a terra de Jerônimo. E eu vi uma entrevista dele uma vez em São Paulo, numa televisão, e eu gostaria de encontrar. Então o pessoal contactou o Jerônimo, ele fez o show na agropecuária lá e terminou de madrugada, foi para a casa de Jerônimo. Isso era uma alegria, uma festa, né? Porque o Jerônimo não dormia. Então ter alguém para conversar, ainda mais um cantor, né? O Roberto Leal, e ele foi. E conversaram, muita alegria, o Jerônimo cantava, recitava trovinha, poesia. E aí o Roberto Leal, em determinado momento, falou: Jerônimo, de onde você tira essas poesias tão bonitas que você está recitando? Aí ele falou: olha, são poesias que estão no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. São muitos poetas brasileiros e portugueses.
E aí o Roberto Leal falou: onde que eu compro esse livro? Falou: não, eu vou te presentear. Vai no estande. Roberto Leal foi lá, pegou o livro, Parnaso de Alencar. Passou um tempo, o Roberto Leal olhou e falou: Jerônimo, não posso aceitar esse presente. Falou: por quê? Porque olha aqui, na primeira folha tem um nome, Terezinha Carvalho Vilela. Esse livro não é seu, é livro de outra pessoa. A dona Terezinha, gente, ficava com o Jerônimo à tarde. De manhã ela ficava ajudando na creche, e ela foi a primeira professora dele. Ela ensinou o Jerônimo a ler. E anos depois ela perdeu um filho num acidente, buscou o espiritismo, reencontrou o Jerônimo e passou a fazer parte do grupo. Então ele chamava ela de mestra. Ô mestra, né? Tudo era a mestra. E aí, né, ele falou: eu não posso aceitar esse presente, né? Está aqui escrito Terezinha. Aí o Jerônimo falou assim: não, essa mulher vem aqui em casa e ela pega os meus livros e põe o nome dela. Se você olhar aí no estante, tem um monte, tudo com o nome dela. Não era, né, gente? Ela levava os livros para ler para o Jerônimo, mas o livro era dela. E aí o Roberto Leal falou: já que é assim, eu aceito, né? E o Jerônimo mal esperou amanhecer, ligou para a dona Terezinha, né? Alguém ligava, abriu o telefone, e aí ele contou o que tinha corrido, né? Contou a história. E a dona Terezinha entrava na brincadeira, né? Fazia aquele teatro, tinha achado ruim, que era para ele dar os livros dele, né? Os dela não, tá? E aí ele falou: não, Terezinha, não, mestra, eu vou te recompensar, eu fiz uma trovinha para você. E aí ele diz: mestra querida, agradeça, ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso do Roberto Leal. Era a forma de agradecer, né? Fazendo uma trovinha. E assim era o Jerônimo, gente. Sempre bom humor, alegria. O Chico dizia para ele, né: Jerônimo, você é um desenho. Quando as pessoas olham para você, elas veem um desenho. E esse desenho já fica na mente das pessoas. Você tem que passar uma imagem positiva, feliz, de alegria. E assim ele fazia, né? Ele tinha todos os cuidados. Uma vez, eu estava na casa dele e as irmãs tinham comprado vários jogos de lençol, fronha, e falando para ele: olha, Jerônimo, esse aqui é floral, esse aqui é azul com vermelho, esse é de bolinha e tal. E aí ele falou, né? Falou: Nicola, sabe por quê que esses lençóis são coloridos? Eu falei: não. Ele falou assim: porque imagina se eu for dar uma entrevista e a câmera dá um close, pega aquele travesseirão branco, o povo vai pensar assim: está falando de dentro do UTI. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que pôr um lençol alegre, um travesseiro vibrante. Até isso ele pensava, gente, para passar uma imagem de alegria para as pessoas, né? Aqui é o Cearejo de Jesus, como foi construído, né, por Jerônimo, na época dele, o centro. Hoje teve uma reforma nessa entrada. A casa do Jerônimo era em frente, os Cearejos, e ao lado da casa ele construiu a gráfica espírita Caribá Chútel. Daí a ligação do Jerônimo, todo esse trabalho dele de divulgação era ligado com Caribá Chútel, né, na espiritualidade que o orientava, né, como mentor. Os livros que ele escrevia, os LPs que ele gravou, né, o Intimidade Espírita, o LP, quem quiser ouvir tem no YouTube, é só digitar lá: Jerônimo Mendonça, Intimidade Espírita. Foi você que pôs, tem o nosso canal no YouTube. Tem, né? Do Euripides Participação no Fundo aqui de Araraquara também. Também? Foi o Aloysio que colocou. Que tem essa palestra, né? Intimidade Espírita, e do outro lado é uma historinha infantil. Aqui a gente vê bem como é que era a figura dele, o lençol estampado, como é que era a cama, né? Essa é a Luísa, a amiga lá de São José dos Campos, viajava muito com ele, principalmente aqui em São Paulo. A Luísa foi uma grande amiga,
fantástica, assim, uma companheira e tanto, ela com a filha, com o esposo. A creche, uma foto mais no início, e esse é o berçário hoje, só para a gente ter uma ideia assim, como é que é por dentro. E para encerrar, né, gente, uma frase linda que o Chico disse, o Jerônimo desencarnou em 89, e 11 anos depois, em 11, 12 anos, 2001, o Chico desencarnou em 2002, eu acho que isso foi em 2001, nós fomos visitar o Chico, um carro com 5 amigos, né? E a gente indo para Uberaba, de Tuiutaba, Uberaba, no caminho, a gente viu 2 arco-íris muito bonitos, e o Jerônimo dizia que quando ele desencarnasse, que ele quisesse se apresentar para as pessoas, ia ser na forma de arco-íris, porque o arco-íris era o presente de Deus, era a coisa mais linda da criação, tinha todas as cores, e a gente brincou, nossa, o Jerônimo, né, e tal, e fomos para Uberaba. Chegando lá, a gente entrou na fila do Grupo Espírita da Prece para pegar na mão do Chico. O Chico Xavier já não falava praticamente, mas ele fazia questão de pegar na mão de todo mundo, e ele ainda dava um beijo na mão da gente. Ficava uma pessoa sentada ao lado do Chico, segurando o braço dele assim, ó, e a pessoa levantava a mão dele, ele pegava, né? E tinha dia que ficava alguém segurando a cabeça dele assim por trás também, para ficar em pé. E aí, quando a gente chegou na fila perto do Chico, o Chico só fazia isso, pegava na mão, dava um beijo. A Márcia passou, quando a Márcia virou as costas, a Maria Gertrudes era a segunda e eu estava atrás, eu era a terceira. O Chico olhou para Gertrudes e falou, bem alto, o Jerônimo hoje é uma estrela. E foi aquela festa ali, porque a equipe do Chico se surpreendeu, porque ele já quase não falava. E ele falou bem alto, falou, o Jerônimo hoje é uma estrela. E aí todo mundo olhou assim assustado, e ele falou, o Jerônimo hoje é uma luz. E aí todo mundo começou a rir, aquela alegria. A Márcia virou rapidamente e falou, Chico, nós vimos 2 arco-íris na estrada. Aí o Chico falou de novo, foi a imagem que ele usou, falou alto, sabe? Então foi uma noite assim, de muita alegria, muita felicidade, sabermos dessa atuação do Jerônimo. O Jerônimo, depois que desencarnou em 89, começou a aparecer no Brasil inteiro instituições com o nome de Jerônimo, como Fruta aqui, né, em Araraquara, trabalhos os mais diversos com o nome de Jerônimo, comunicações, psicografias, sempre apoiando os grupos, apoiando o trabalho, as pessoas que querem fazer alguma coisa. São inúmeras, gente, notícias que a gente tem no Brasil todo, desde que o Jerônimo desencarnou até hoje. Ele sempre com os amigos, intuindo os amigos, né, as pessoas que conviveram, que iam às suas palestras, que se encontravam com ele, são intuídas a desenvolver trabalhos, é impressionante. Ele continua o mesmo, né, que como ele era, aquela força, e o nosso intuito fazendo essa divulgação é justamente esse, né? Não se trata de homenagem, não é nada disso, é porque quando a gente aprende, conhece a vida de Jerônimo, nós vemos, né, tudo que ele fez, como ele foi, esse exemplo de evangelho, né, o evangelho na prática, nós entendemos que também conseguimos. Eu talvez não consiga cumprir o que ele cumpriu, mas o meu pedaço que eu tenho que passar, o meu projeto de vida, eu consigo. Ele conseguiu vencer o dele, foi uma expiação muito dura, que ele transformou em missão. Então, cada um de nós consegue também passar pelos problemas que a vida nos impõe, vencer os obstáculos, passar pelas dificuldades, transformar o nosso coração. É possível a gente fazer isso. E vendo os exemplos de Jerônimo, nós temos essa certeza que é possível, no nosso tempo, cada um da sua forma, né? Mas nós também conseguimos.
não estamos sozinhos, né, nesse universo, a gente sabe disso. Temos toda a ajuda possível e conseguimos, com fé. Então, muito obrigado mais uma vez por esse momento, a alegria de estar aqui. Estou assim, louco para chegar no quintal para contar para todo mundo o tamanho desse projeto aqui. Tirei foto para mostrar. Muito feliz mesmo, muito agradecido. Que bom que deu certo. Muito obrigado, gente. Nós vamos já aproveitar então, né, para fazer o encerramento, fazer a prece de agradecimento. Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando ao nosso Mestre Maior a força, a fé, a alegria, a resignação, os caminhos para o trabalho, para a nossa reforma interior. Que possamos, Senhor Jesus, ter olhos de ver, ouvidos para ouvir o seu chamado, porque temos a certeza que com o bem, com o amor, com a caridade, nós adentraremos aos portais do crescimento, da evolução, da vitória, Pai, sobre nós mesmos. O nosso muito obrigado a Deus e a Jesus, a todos os amigos, aos mensageiros que estão conosco essa noite, abençoando, e que continue essa chuva de bênção sobre esta casa, sobre esses trabalhadores, pela eternidade afora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue a nós mesmos, livra-nos, Pai, de toda a prática do mal, e que assim seja. Nicola, obrigado mais uma vez. O Nicola vai ficar com a gente aqui um pouquinho mais, então quem quiser adquirir aqui o livro, vou até falar aqui, né, os livros R$40, R$30, que é óbvio que vai reverter, então o Nicola está à disposição. A gente super agradece a presença de todos vocês. Foi uma noite extremamente emocionante para nós, poder ouvir um pouquinho das histórias do Jerônimo, né, que nos inspira cada vez mais, que vem inspirando esse nosso trabalho de anos, e que o Nicola possa estar mais vezes aqui com a gente. Então, obrigado mais uma vez, Nicola. Leve os amigos de Cuitaba, nosso carinho, porque Araraquara e Cuitaba sempre também teve muita ligação, né? O Roberto está aqui, teve a oportunidade de receber várias vezes na casa, com o Rei, com o Jerônimo, né? E fundou o trabalho lá no Taquaral, baseado nesse exemplo de Jerônimo. Então, muito obrigado, né? Boa noite a vocês, fiquem à vontade agora, um pouquinho mais com a gente. O Nicola vai estar aqui autografando, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado. Eu quero separar duas obras que vai para a biblioteca da casa. Não é? É do Jerônimo. E aí a gente vai pedir e eu vou para você fazer a homenagem para Gratidão a todos. Encerramos aqui. Até mais, gente.